Olá pessoal, aqui é a Rafaela Godoy e esse vídeo de hoje eu considero talvez um dos mais importantes que eu já tenha feito e que eu vá fazer. Ele é um conceito que eu considero extremamente importante, que todo mundo que venda alguma coisa entenda isso, que é uma dinâmica de mercado, ou seja, como que as coisas acontecem até a venda. Ele é um conceito tão poderoso que ele pode te ajudar a entender, por que eu anuncio no Facebook ou faço propaganda, eu boto um tanto de folheto na rua e não converte ou converte muito pouco. E o que eu tô falando hoje é do funil de vendas. Gente, muitas pessoas lidam com o processo de compra e venda como se fosse uma coisa de duas etapas, tá? Ou a pessoa, ela não quer o meu produto ou ela quer o meu produto. E isso pode complicar muito, tanto a sua comunicação quanto a forma com que você expõe os benefícios do seu produto, as informações. Ou seja, pode complicar demais o seu negócio. E o funil de vendas, na verdade, você pode encontrar aí diversas versões dele, porque tem gente que aprofundou um pouco mais, então ele tem um pouco mais de etapas, mas o mínimo, pelo menos, você tem que fazer um funil de vendas ou pensar em um funil de vendas de 3 etapas. Então vamos lá, vamos mostrar o que é o funil de vendas e o que a gente encontra em cada etapa. No topo do funil, a gente vai ter os visitantes. Os visitantes são pessoas curiosas, são pessoas que não estão com intenção de compra, então não adianta você tentar vender nada para essas pessoas, porque talvez, inclusive, você pode gerar o efeito contrário e a pessoa pegar a birra do seu negócio. Elas só querem ali para conhecer, elas estão ali para conhecer, elas entraram talvez no seu Facebook ou na sua loja para conhecer, elas têm uma curiosidade. Ou seja, você conseguiu atrair pessoas, a atenção das pessoas para conhecer o seu negócio. No meio do funil, a gente tem as leads. Tá? As leads, elas são pessoas que têm agora um interesse pelo seu produto, pelo seu serviço. Ou seja, elas passaram de visitantes, de pessoas que não tinham interesse algum, estavam curiosas, né? Para pessoas que têm algum interesse. Então elas vão buscar um pouco mais de informação, elas estão na dúvida se elas compram ou não, se elas adquirem aquele serviço ou não. E aí no fundo do funil é onde a gente tem os clientes. Os clientes são aquelas pessoas decididas, são aquelas pessoas, vou comprar o seu produto, estou comprando aqui o seu produto. Né? Então, depois que elas passam de lead e elas resolvem as objeções delas, né? as dúvidas, pegam todas as informações que elas precisam, elas viram clientes, né, quando elas optam pelo momento da compra. Então, gente, quando eu falo que as pessoas tratam o processo de compra de 2 passos, é porque na maioria das vezes elas vão de visitantes para clientes, ou seja, de pessoas que estão curiosas e não têm interesse nenhum no produto, né, estão ali para conhecer mesmo, para forçar a venda. E isso quebra a dinâmica né, das coisas, como elas funcionam, porque apesar da gente como cliente, né, eu falo assim, pra gente se imaginar agora como cliente, não ter isso, esse processo de compra em mente toda vez que a gente for comprar alguma coisa, dentro da gente isso existe, tá? Isso já é um mecanismo criado, a gente não sai de visitante para cliente de uma vez. Talvez esse processo seja um pouco mais rápido, ou então você já entra em uma loja já com interesse, né? Então você já entra como lead. Mas a questão é que você não pode pular de visitante para cliente, tá? Do topo do funil para o fundo do funil. E aí, o que isso tem a ver com o começo que eu falei de anúncios, de propaganda? É o seguinte, gente. Por que chama funil de vendas? Porque a estrutura do funil, ela é com o topo mais largo e a base bem estreita. Então, é exatamente isso que acontece. Quando você precisa ter um grande número de visitantes, né, de pessoas curiosas ali com o seu negócio, querendo conhecer, para poder afunilar ali, para poder peneirar aquilo e chegar em um número muito menor de clientes, tá? E essa proporção, eu não arrisco a dizer para você quantos por cento é em relação, né, de clientes em relação a visitantes, porque isso varia de negócio para negócio. Mas a questão é que é sempre a estrutura de um funil. Então, quando eu falo assim, meu anúncio, eu estou fazendo ele e não está rolando muitas vendas, eu estou colocando folha em todo lugar, não está rolando muitas vendas. Isso, lógico, pode ter alguns outros problemas envolvidos também. Mas um desses principais problemas ou situações que eu poderia dizer que pode estar ocorrendo
é a falta de compreensão do funil de vendas, que você precisa talvez gerar muito mais visitantes para poder gerar uma conversão, né? Ou seja, para você adquirir um número pequeno de clientes. Então não é uma culpa simplesmente da ferramenta ou de qualquer outra coisa, mas pode ser um combinado de coisas, né? Não tem como avaliar daqui, né? Simplesmente falar algo genérico para todas as pessoas, mas algo que você pode levar para você dessa compreensão é o funil de vendas, de que você vai precisar de um número talvez maior de visitantes para você conseguir gerar uma venda. É isso, tá? Eu queria introduzir esse conceito, talvez esse vídeo tenha ficado um pouco mais longo que os outros, não sei ainda, não editei, mas a questão é que, mesmo que tenha ficado, é importante que você entenda essa diferença de que a venda ela não corre em 2 passos, mas no mínimo 3, tá? No mínimo. Considere esse meio do funil aí, as leads, para você não tentar ficar vendendo para visitante, porque não vai rolar e às vezes pode até voltar contra você isso, né? A pessoa pode ficar com birra de você não quero passar longe daquela loja porque toda vez que eu passo lá eles tentam me vender alguma coisa. Então, lembre-se disso, de que o funil ele começa com um topo muito maior para chegar em um fundo de funil muito menor, tá? Então, essas quantidades variam, mas é sempre essa estrutura de funil, legal? Então, muito obrigada por acompanhar esse vídeo de hoje, agradeço a sua presença aqui, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, mostra para quem você acha que pode ajudar também esse conteúdo, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.